Além da preocupação esportiva que o Inter vive para esse ano de 2026, uma preocupação grande administrativa ronda os corredores do estádio Beira-Rio. E o Inter aguarda uma resposta ainda nesse mês de janeiro sobre qual rumo o clube deverá tomar nos próximos anos e já nos próximos meses. Vai se tornar uma SAF? Vai entrar em recuperação judicial? Quais as outras alternativas para o clube? Um estudo aprofundado está próximo de ser finalizado e interessa e muito o presidente Alessandro Barcelos. A gente traz os detalhes nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente precisa falar nesse dia 1º de janeiro de 2025 sobre o futuro do Internacional. Óbvio, preocupação com o campo para 2026 existe e é grande, mas a preocupação administrativa é ainda maior. E a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, lá na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, que tem o meu link, entra nele, te registra lá e dá uma brincada com responsabilidade, lembrando, o site proibido para menores de 18 anos. Bom, gente, como eu falei aqui no início do vídeo, o Inter tem uma preocupação grande dentro de campo com essa temporada 2026. Mas a gente sabe que tudo que vai para campo e tudo que acaba acontecendo em campo é um reflexo do que o clube faz no seu dia a dia, principalmente administrativamente. E o Inter tem uma preocupação muito grande com o seu setor administrativo, com o seu mundo administrativo, porque o Inter enfrenta uma dívida, se é que dá para dizer que enfrenta, né, milionária, que vai bater na casa do bilhão nos próximos meses. A dívida do Inter hoje ultrapassa os 850 milhões de reais. Com tudo que vai entrar de 2025, ela deve ultrapassar o 1 bi ainda em 2026 e é uma preocupação muito grande. A situação financeira do Inter, ela é grave, ela não foi atacada, essa dívida, ela não foi corrigida. Dá para dizer que teve tentativa? Teve ali a tentativa das debêntures, que era um plano de enfrentamento da dívida, mas no dia a dia, nos movimentos do Inter, essa dívida de fato, ela não foi enfrentada. E diante disso, o Internacional, ele no ano passado ainda, né, agora em 2025, fez vários estudos, várias conversas, criou vários grupos e do meio para o final do ano fez um pedido para uma empresa que é a Álvares e Marçal, que é uma empresa especializada, uma consultoria global que é brasileira e que trabalha no mundo inteiro, mesmo sendo brasileira, e ela é especializada em consultoria de gestão, tá? Recuperação de empresas e melhoria de desempenho de empresas. E a Álvares e Marçal iniciou uma pesquisa interna e externa para entender internamente e externamente toda a situação do Internacional e quais seriam os caminhos. A Álvares e Marçal não vai decidir o que o Inter vai fazer, ela vai dar caminhos para o Inter escolher o que fará para administrativamente ter melhoras importantes e principalmente financeiramente, que é o grande problema hoje do Internacional e um problema já que vem de muitos anos, tá? A Álvares e Marçal entregaria esse estudo e esse documento no final do ano, mas ele foi adiado para esse início de ano agora. E o Inter aguarda ainda nesse mês de janeiro uma resposta da consultoria global dessa empresa, da Álvares e Marçal, tá? O que eles fizeram? Um estudo minucioso do clube, tá? Em relação às contas do Internacional, a dívida deve para quem, quanto, por quê, como que foi se dando a dívida nos últimos anos, juros, correções, todo esse estudo financeiro do clube, eles dissecaram a situação financeira do Internacional. Fizeram também um estudo minucioso das regras de governança do Beira-Rio, do estatuto do clube, da situação política, que a gente sabe que é muito importante nesse cenário, e eles, em janeiro, agora ainda, deve ser do meio para o final desse mês de janeiro, vão entregar um resultado, por assim dizer, com alternativas para o clube.
Uma das alternativas que mais é falada sempre é a alternativa da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que pelo que eu já ouvi de pessoas da gestão, do presidente Alessandro Barcelos, do próprio presidente e também de membros do conselho, não é uma alternativa tão simples, tá? Não seria um cenário visto como tão viável assim, porque existem muitas restrições, principalmente políticas, dentro do clube em relação a isso. Mas, basicamente, uma empresa ou um grande empresário adquiriu o clube. Vai investir, vai injetar uma grana para pagar dívidas, para montar time, enfim, e aí vai depender dos valores e também vai depender do percentual, da porcentagem que ele vai adquirir ou que essa empresa vai adquirir do clube, mas é a alternativa, entre aspas, mais difícil no Inter. Porque para muitos clubes é a alternativa hoje que se torna mais fácil, mas no Inter, por toda a conjuntura política, pelas ideias da gestão que eu já ouvi, eu acredito que é mais difícil o caminho ser uma SAF. Existe um outro caminho que é o da recuperação judicial, que é basicamente o Inter vai entrar num plano com os credores, com quem o Inter deve, e vai ter uma renegociação dessas dívidas, e aí vai ter basicamente uma fila desses credores, e essas dívidas vão sendo renegociadas e pagas num plano de recuperação judicial, que tem que ser homologado, que é toda uma questão burocrática que não é simples, não é do dia para noite, nenhum desses sistemas acontece do dia para noite, tá? Mas entra em recuperação judicial, faz uma renegociação com esses credores, se cria basicamente uma fila, tu vai pagando esses credores, e aí, claro, tem credores que vão aceitar, tem credores que não vão aceitar, isso é também do jogo. Vou citar o exemplo do Vasco, que entrou em recuperação judicial recentemente, foi mais de 90% dos credores aceitando esse plano de recuperação judicial do Vasco e renegociando as suas dívidas, e dá um respiro muito importante para o clube, porque a recuperação judicial ela te garante que tu vai conseguir operar normalmente, tu não vai entrar em falência, não tem no caso esse risco dentro da recuperação judicial, tu vai ter um respiro, um fôlego novamente, para conseguir manter os teus empregados, sejam jogadores, pessoas do clube também, normalmente, sem ter problemas, mas quem é credor, quem tu deve, vai ter uma renegociação em cima do que tu deve para esses credores, e aí vai se criar essa fila e tu vai pagando um a um. Por exemplo, o Inter está na fila de credores do Vasco da Gama. O Vasco entrou em recuperação judicial, o Vasco deve ao Inter valores da compra do David, o Inter, o atacante David, né, que o Inter vendeu para o Vasco, o Inter não recebeu esse valor até hoje, o Vasco entrou em recuperação judicial, o Inter tá lá, renegociou esse valor com o Vasco, tá na filinha e tá esperando o seu pagamento. Tem uma situação que ela é semelhante, mas nem tanto à recuperação judicial, que é o regime centralizado de execuções, o RCE. Tá? A recuperação judicial é conhecida pela sigla RJ, o RCE é o regime centralizado de execuções, que também é uma alternativa, que é basicamente, tá? Mensalmente, parte da receita do clube é destinada a uma fila de credores. É uma situação um pouco mais simplista do que essa da recuperação judicial, mas que geralmente os clubes não gostam tanto, porque a gente está falando de entrar em valores no clube de receita e esses valores serem diretamente destinados, sempre uma parte da receita sendo destinada a esses credores, tá? Então, vamos dizer assim, tem pouca facilidade de manusear esse dinheiro, não tem o que fazer. Entrou parte da receita, essa receita, um percentual dessa receita é destinado a esses credores. Geralmente os clubes não entram nesse cenário. Mas eu tô falando aqui de 3 alternativas, mas provavelmente terão mais alternativas. Como, por exemplo, e essa alternativa ela deve entrar sendo SAF, entrando em recuperação judicial ou regime centralizado de execução, que é a mudança no estatuto do clube. Essas mudanças tem sim uma grande probabilidade de serem sugeridas pela Álvares e Marçal. Mas o ponto é, tá, gente? O Inter vai precisar fazer mudanças. É certo que essas mudanças vão acontecer diante da entrega de sugestões aí dessa empresa e da comissão também de ex-dirigentes notáveis que estão trabalhando no clube também para encontrar essas alternativas? Não. Pode ser que deem a sugestão e nada aconteça. Mas não é a ideia e não é a tendência. Tá? Então, no meio desse mês de janeiro, o Inter aguarda esse estudo com alternativas, algumas delas devem ser as que eu citei aqui nesse vídeo, para saber o que vai fazer pro seu futuro. Mas a gente precisa colocar aqui, a situação do clube é grave, muito grave.
Existe muita preocupação nos bastidores, nos corredores do Beira-Rio, e para isso o Inter vai precisar definir, diante desse documento que vai ser enviado para o clube com sugestões, definir o que vai fazer, o que vai ser do nosso futuro. Porque se seguir do jeito que o Inter tá, agora, associativo, sem nenhum tipo de mudança, sem nenhum tipo de estrutura para atacar essa dívida, aí sim, gente, aí o Inter tá muito mais próximo de um problemão que, talvez aceitando ou uma SAF, ou uma recuperação judicial, ou um regime centralizado de execuções, ou uma outra alternativa que vai ser dada aí nos próximos dias, o Inter pode ter um respiro muito maior do que se seguir do jeito que tá. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.